Olá, minha gente, o programa Eu e Você está aí agora às 10h50 da noite, quarta-feira. Mudamos de horário, saímos às 20 horas de domingo, estamos aqui agora todas as quartas-feiras às 10h50 da noite e contando desde já com a audiência de vocês. E o nosso Gerson Berger, deputado, psiquiatra, sempre participando do nosso programa, o que é uma alegria muito grande para nós, Gerson. Você hoje tem vários assuntos aí para serem comentados, que nós vamos trazer um evento realizado por minha iniciativa na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em homenagem ao Dia de Portugal e de Camões. Também falaremos da extrema violência praticada contra as mulheres. E logo a seguir, a visita do presidente da Autoridade Palestina e do presidente de Israel ao Vaticano, a convite do Papa Francisco, onde rezaram pela paz no Oriente Médio. Bem, minha gente, mas o grande dia está chegando. Amanhã será a abertura dos Jogos da Copa do Mundo, com o Brasil enfrentando a Croácia. E vamos todos, numa corrente muito positiva, torcer pela nossa seleção. É hora de relaxar um pouquinho. Afinal, foram 7 anos de mentiras, de promessa, desde 2007, quando o ex-presidente Lula festejou a escolha do Brasil para sediar o maior de todos os eventos do futebol, que é a Copa do Mundo. Lula, naquela ocasião, prometeu que faria a melhor Copa do Mundo já vista, desde a primeira que foi realizada lá em 1930. Somado a isso, prometeu também que transformaria a vida das classes mais populares com o legado de inúmeras obras deixadas à população pela Copa. A presidente Dilma usou o mesmo discurso de seu mentor. Infelizmente, tudo conversa fiada. A começar pela declaração de que não entraria dinheiro público no evento, quando o erário vai pagar quase 100% dos custos. E o pior, obras superfaturadas, que na verdade foi o motivo principal que levou às manifestações populares que exigia uma saúde, uma educação e mobilidade urbana padrão FIFA. Diante da comprovação de obras inacabadas e a incapacidade de organizar a Copa, o PT partiu para o ataque. Primeiro, o presidente Lula disse que era uma besteira a população pleitear metrôs que chegassem aos estados, que fossem descalços, a pé ou até de jumento, imaginem. Inacreditável que um homem que sempre se apresentou como humilde trabalhador possa fazer este tipo de declaração. Agora vem o ministro dos Esportes, o Aldo Rebelo, e diz que só resta aos brasileiros torcer pelo sucesso do evento. Claro que todos nós concordamos com isso, mas eu abomino o final de sua declaração, ao dizer que a Copa não está aí para resolver os problemas do Brasil e que a juventude que vai às ruas protestar contra o evento padece de ignorância. Mas que estúpida declaração e tão diferente daquela que o PT e o ex-presidente Lula tinham há 7 anos atrás, não é isso, Gerson? Tereza, é para recordar mesmo as declarações do ex-presidente Lula em 2007, que festejou com glória máxima de seu governo o Brasil sediar a Copa em 2014 e também suas recentes e infelizes declarações para não ter que admitir o fracasso de seu governo e da presidente Dilma na organização do evento. Para Lula, oferecer transporte coletivo de qualidade ao trabalhador é um luxo idiota, dizendo que o povo não precisa. Como também são deploráveis as declarações do ministro Aldo Rebelo, quando chama de ignorante a juventude que vai às ruas protestar. Ela protesta porque não aceita que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma tenham se curvado diante das exigências da FIFA
aceitas em 2007 sem qualquer ressalva, mas que agora a presidente tenta afastar de sua responsabilidade. A juventude protesta pois tem uma educação de baixo nível e um sistema de saúde falido, com cidadãos morrendo em filas e até nas portas de hospitais, além de um transporte coletivo de baixíssima qualidade. A população não pode assistir calada a essas mazelas quando vê obras faraônicas que nada têm a ver com a nossa realidade. Ainda por cima, superfaturadas. A começar pelo estádio do Corinthians, onde amanhã será a abertura da Copa. Todos sabem que foi uma obra de interesse político do presidente, que teve como principais atores o ex-presidente da SBF, Ricardo Teixeira. Diz-me com quem andas, e eu te direi quem és. O plano da candidatura de deputado federal do presidente do clube, André Sanches, militante petista. E também a escola da Odebrecht, que venceu a guerra das empreiteiras e prometeu ao presidente Lula uma arena para o seu querido Corinthians. O problema é que em 2011 o presidente do clube, Sanches, e a Odebrecht anunciaram que o custo da obra seria de 820 milhões, ampliando as arquibancadas de 40 para 65 mil lugares. O Corinthians receberia 420 milhões de incentivos fiscais. Hoje, com a obra inacabada, já chega a 1 bilhão e 400 milhões com 3 investigações que buscam saber se houve mau uso do dinheiro público que veio do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O motivo dos protestos contra a Copa teve em São Paulo como seu principal alvo o Itaquerão, e não a ignorância dos manifestantes, como disse o senhor Aldo Rebelo. Resta-nos, minha gente, torcer amanhã pela nossa seleção e que as investigações se realizem no mais absoluto rigor. Pra frente, Brasil! Pois é, minha gente, mas agora nós vamos trazer para vocês um pouquinho do evento que eu realizo anualmente na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em homenagem ao Dia de Portugal e de Camões. Nós tivemos assim o privilégio de ouvir o hino nacional português e o hino nacional brasileiro na belíssima voz da cantora Neumara da Casa das Beiras. Nós tivemos também o desfile das casas regionais com suas respectivas bandeiras, lideradas pela cantora Isaura Milhazes, que foi a grande homenageada da noite com a medalha Chiquinha Gonzaga. Para mim, celebrar o Dia Nacional de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, já virou uma tradição nesta Casa de Leis, pois há 10 anos consecutivos, ou seja, desde que me elegi vereadora, partilho com vocês, com a minha querida comunidade portuguesa e luso-descendentes, a alegria e a emoção deste momento. As 3 celebrações de hoje se fundem numa só,
pois celebrar Camões é lembrar os Lusíadas, pretexto para se contar a vitoriosa história de Portugal e a falada bravura do povo português. Neste dia de júbilo nacional, reafirmamos nosso compromisso e solidariedade àqueles 10 milhões de compatriotas que ainda enfrentam as intempéries e desassossego no dia a dia, com uma Europa em crise e um país em resgate. Noutros tempos, Portugal também atravessou momentos de angústias e sacrifícios, superou-os, graças ao partilhar das aspirações comuns e dos anseios e inteiro patriotismo de todos os portugueses que lutaram e trabalharam pelo ressurgimento e pela grandeza de Portugal. Tenho certeza que também desta vez assim será. Viva Portugal e viva o Brasil! Lembrar o pai da língua portuguesa nos orgulha muito. E para declamar uma de suas belíssimas poesias, lá estava a nossa querida poetisa e declamadora Idalina Gonçalves, que também aproveitou e que bela poesia de Fernando Pessoa, Idalina trouxe para todos os presentes. O Bandara. Sonhava anônimo e disperso, o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal este cujo coração foi não português, mas Portugal. Muito obrigada. Ainda um belíssimo discurso do Dr. Alcides Martins, que é subprocurador da República e vice-presidente do Real Gabinete de Leitura. Não sem razão, Fernando Pessoa, ao fazer o poema Mar Português, assim retratou a saga de nosso povo, dizendo: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal, por te ter passado. Quantas mães choraram, quantas noivas em vão esperaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Deus, ao mar, o céu e o abismo deu, mas é nele que se espelha o céu. O homem Lusíada, vereadora, deputado, tem a capacidade de fazer de qualquer terra a sua própria terra e de cada homem um seu irmão. E concluo, rogando ao Deus da minha fé, vereadora Tereza Berger, que Vossa Excelência continue nesta saga, com vida e saúde, e a dar a sua contribuição, não apenas na elaboração de leis para a nossa cidade, que tanto delas precisa, mas lembrando as suas raízes e marcando essa data comum de todos nós, comemorando o aniversário de um poeta. Bem-haja, persista na senda, que assim seja, que Deus nos ajude e muito obrigado. Parabéns. Foi um evento maravilhoso. Depois tivemos, como não poderia deixar de ser, a participação de Maria Alcina cantando duas belas músicas. Meu amor, na tua mão, essa mão onde bati, feito meu coração.
Também teve a participação do nosso querido Mário Simões, que com a música Minha Aldeia emocionou a todos os presentes e fez lembrar a Santa Terrinha. Quero que vocês saibam o seguinte: o Brasil passa por uma fase difícil. Há uma corrupção muito grande. Os homens públicos que ocupam posições em parlamento, muitos não estão cumprindo como devem cumprir a sua obrigação de patriotas. E a Teresa, que é uma portuguesa, que está aqui, ela cumpre rigorosamente pela honestidade e para que seja cumprido o dinheiro público de forma correta. E eu então vou tomar a liberdade de cantar para ela. Mas como não poderia deixar de ser um outro cantor extraordinário, o nosso Gerson Berger. Ao seu parceiro ou à sua parceira, vender o amor com palavras e, se possível, com música. O coração Que cantou carinhoso e foi aplaudidíssimo, ajudado por todo o público presente, especialmente pela nossa querida cantora Maria Alcina. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas ando seguindo, mas mesmo assim vozes de mim em matar esta paixão que pela fora coração. Sou assim, então serei feliz, bem feliz. Meu coração, não sei porquê. Mas a noite teve o ponto alto quando Isaura Milhazes foi homenageada com a medalha Chiquinha Gonzaga. E olha, em seu discurso, ela deu uma aula de conhecimento sobre Chiquinha Gonzaga. Eu li a história de Chiquinha Gonzaga, eu vi a minissérie, eu vi o quanto essa mulher lutou para alcançar o seu lugar ao sol. Ela foi a primeira regente de orquestra mulher no Rio de Janeiro. Na Casa dos Poveiros, eu vivi a minha vida desde os 4 anos de idade. Meus pais trabalhavam, assavam sardinha, assavam bacalhau. Hoje eu me orgulho de ver os andores de Nossa Senhora da Assunção e todos aqueles andores na Casa dos Poveiros, foi meu pai, meu tio e um primo que fizeram. Isso tudo é amor. Aquele amor que a Chiquinha Gonzaga sentiu para lutar contra tudo, é o amor que nós portugueses também sentimos para lutar e para continuar preservando as nossas tradições. Então, abram alas ao amor entre Brasil e Portugal. E para encerrar, a bela canção Vinho Verde, cantada pelo nosso querido Mário Simões, mais uma vez, e com a participação de todo o público, brindando numa alegria que contagiou a todos os presentes. Eu não tenho dúvida que este é realmente um dos mais belos eventos
que são realizados na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bom, minha gente, vocês acabaram de assistir ao Dia de Portugal e de Camões, mas eu quero revelar um segredinho para vocês. Quem roubou a cena mesmo foi o nosso deputado Gerson Berger, quando cantou Carinhoso. Todos os aplausos foram para ele. No final, todas as atenções se voltavam para Gerson Berger e o seu Carinhoso. Não é isso, Gerson? É isso, Tereza. Antes de cantar a música Carinhoso de Pixinguinha, eu fiz uma alocução breve sobre a importância do amor na vida entre as pessoas, que está faltando tanto nesse mundo, que só se fala em guerra, em vingança, maldade, é coisa terrível. Então, essa palavra, amor, serviu para Isaura fazer o seu discurso. Ela me dizer, você me deu uma grande ideia, porque a coisa principal na vida de hoje é o amor. Gerson, o amor sempre foi e será importante. Infelizmente, está faltando amor na sociedade, está faltando amor e compreensão à humanidade. E nós aqui no programa, por diversas vezes, chamamos a atenção para as notícias publicadas nas primeiras páginas dos jornais, com grande estardalhaço, e que envolvem corrupção, crimes bárbaros, mal feitos, mas que após o impacto inicial, nos dias que se sucedem, passam para as últimas páginas, ou sequer se toca mais no assunto. Infelizmente, o que estamos assistindo nas notícias sobre as mais de 270 jovens adolescentes sequestradas na Nigéria por fundamentalistas islâmicos que continuam desaparecidas, e o mundo, que inicialmente parecia tão chocado e preocupado com o destino dessas meninas, está em silêncio. A violência praticada contra a mulher ainda é uma triste realidade no mundo, e disso não foge o nosso país, que apresenta um alto índice de mulheres espancadas, estupradas pelos maridos e companheiros. E apesar da existência das delegacias da mulher, da Lei Maria da Penha, por medo ou até por dependência financeira, não denunciam os seus algozes, sofrendo no mais absoluto silêncio. Muitas vezes sequer compartilhando com a própria família, por vergonha ou até mesmo por medo. Mas voltando às adolescentes sequestradas por fundamentalistas, onde estarão neste momento? Que tipo de tortura lhes é imposta? Os mais hediondos abusos são praticados contra mulheres no mundo muçulmano. Talvez por isso o sequestro dessas jovens tenha um significado diferente daquele que teria no mundo ocidental. O que pensar, por exemplo, de casos como o de Farzana Parveen, que foi morta a pauladas no Paquistão porque se casou sem autorização da família. O próprio pai e irmãos e outros parentes fizeram o linchamento. E olha que ela estava grávida de 3 meses. No Sudão, também uma médica chamada de Irian Ibrahim permaneceu acorrentada pelos pés numa cadeia, mesmo após dar à luz uma filhinha chamada Aya. Qual o seu crime?
o abandono e negação da fé. Ela foi criada na religião cristã pela mãe, mas um tribunal religioso considerou que ela tinha que permanecer atrelada à religião do pai, desaparecido e que era muçulmano. Houve um grande clamor mundial neste caso, até com interferência do primeiro-ministro britânico David Cameron, junto ao governo do Sudão, e parece que a mulher já foi ou será colocada em liberdade nos próximos dias. Gerson, o que você pensa desta escravidão vivida pelas mulheres, principalmente no mundo muçulmano, que absolutamente nos remete à Idade Média? Tereza, o que você contou é um horror. E muita gente, muitos países ameaçaram que iriam sair em socorro dessas meninas sequestradas. Mas tudo foi conversa fiada. Como sempre, falam muito e silêncio. Coitados daqueles que sofrem a indiferença da humanidade, silenciam diante da brutalidade humana. Ainda bem que aqui no Brasil nós criamos para compensar o Dia dos Namorados. Aqui pelo menos há mais amor, apesar da brutalidade e de muita indiferença. Vamos compensar vivendo com amor esse belo dia que vamos viver amanhã. Mas aí, Tereza, infelizmente, essa brutalidade do mundo de hoje tem avançado de maneira incontrolável, especialmente contra a mulher. No caso dos países muçulmanos, têm ocorrido enormes protestos pelos casos de extremo abuso praticado contra mulheres por parte deles sob pretexto religioso. Vejam, nesse país a coisa chega a tal ponto que no Iraque está avançando uma lei que instaura o casamento de meninas após 9 anos de idade. A lei se baseia na vida do profeta Maomé, pois um dos seus casamentos foi celebrado quando a noiva Aisha tinha apenas 6 anos de idade, tendo se consumado aos 9 anos. Imagine, aos 9 anos da cultura ocidental, a menina não passa de uma criança. No entanto, para os muçulmanos deste país, ela está pronta para casar e, claro, passar a vida na escravidão e num grau total de submissão ao homem. Não temos apenas a intenção de criticar uma cultura diferente da nossa, mas não tenho dúvidas de que todos precisamos avançar, da mesma forma que a sociedade avançou, e não continuar a viver na idade da pedra. É isso que eu penso. Bom, Gerson, mas ainda falando um pouquinho de Oriente Médio, nós agora vamos falar sobre o encontro e a reza no Vaticano entre o presidente de Israel, Shimon Peres, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, a convite do Papa Francisco, que se concretizou no último domingo, com direito a aperto de mão e até beijinho do presidente Abbas em Shimon Peres. Acho que todas as tentativas de busca pela paz são sempre válidas e a iniciativa de Sua Santidade merece de todos nós a maior admiração e respeito. O Papa teve o cuidado de escolher um campo neutro, sem símbolos. Escolheu os Jardins do Vaticano para a oração, que teve a presença também de Bartolomeu I, líder da Igreja Ortodoxa. Foram 2 horas de orações entre judeus, cristãos e muçulmanos. Embora o encontro tenha sido anunciado como uma pausa na política, como chamou o Vaticano, nós não temos dúvidas de que foi altamente político, pois o gesto do Papa e suas palavras pedindo que os dois lados derrubem os muros das hostilidades e tenham a coragem de fazer a paz,
e ele tem toda a razão quando diz que a paz exige mais coragem que a guerra, deixaram claro o tom político dado ao encontro, embora neste momento as duas partes vivam uma realidade política diferente daquela encontrada por Francisco quando há poucas semanas visitou o Oriente Médio. Até aquele momento, Mahmoud Abbas não havia unificado o governo da Autoridade Palestina com o grupo terrorista Hamas, que já matou mais de 1.000 civis israelenses e com esta união dificultou os possíveis acordos entre Abbas e o governo israelense. Eu, Gerson, fiz essa avaliação, gostaria de ouvir a sua também. Tereza, vou atender a sua pergunta e a minha opinião, mas vamos deixar de lado a liturgia. Embora tenha sido bonito esse encontro, dentro do aspecto religioso, só de olhar o cenário onde aconteceu a oração, lembra um quadro de pintura. Aquele jardim, aquela beleza em volta, o silêncio. O simbolismo foi, sem dúvida, extraordinário. Até uma oliveira foi plantada como símbolo de paz. Infelizmente, do ponto de vista político e prático, as preces pela paz não levarão a nada se os homens não estiverem predispostos a ceder, a escolher os caminhos que realmente levam à paz. O caminho da Autoridade Palestina de se fundir com o grupo terrorista foi o pior, diria até que uma provocação a Israel, que se sente no direito de não fazer as pazes com um dos seus piores inimigos. Não podemos esquecer que eles foram responsáveis pela morte de mais de 1.000 de seus filhos, além de negar a existência do Estado de Israel. Tereza, politicamente falando, a ida de Shimon Peres ao Vaticano pode ser considerada simbólica, levando em conta que o posto de presidente em Israel é cerimonial. A quem cabe liderar os israelenses nas negociações de paz é o seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que não esteve no encontro e que se recusa a dialogar com esse governo de União Palestina entre o Fatah de Abbas e o terrorismo Hamas. Embora o conselheiro político de Peres, Natal Tamir, tenha afirmado que Netanyahu apoiou a viagem e estava em contato permanente com Peres, Netanyahu não comentou o encontro. Entretanto, numa cerimônia em Jerusalém, com a presença de tropas, deixou escapar que a oração não substitui a segurança, alegando que o povo de Israel, há milhares de anos, reza diariamente pela paz. Mas até que ela chegue, tem que continuar a fortalecer as suas tropas para que possam defender o seu país, pois é isso que garantirá o seu futuro e também a paz. Esta foi a mensagem do primeiro-ministro Netanyahu às tropas. Teresa, como disse na história que contei na semana passada, Deus ajuda e faz a sua parte, mas é necessário que nós façamos a nossa. Somente rezar não soluciona o problema das pessoas ou nações. É preciso agir para chegar lá. Nós todos queremos a paz, mas só rezando não chegaremos lá, sem
que os homens assumam a responsabilidade de ceder e encontrar o caminho para o bem de todos daquela região. Bom, minha gente, chegamos ao final do programa. Gerson, mais uma vez a sua participação foi ótima e foi tão importante. A você que nos assistiu e gostou do programa, eu e você, na próxima quarta-feira, às 22h50, tem mais. Até lá e um beijo muito carinhoso para todos. Boa noite.